Olá, eu sou o Leonardo Meloni e sejam bem-vindos ao Escopoverso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no Escopocast, e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi Product Designer, e a nossa conversa de hoje será design centrado no usuário. E para esse complemento convidei novamente a Carolina Silvestre, que é Product Designer na C6 Bank, e a Renata Mori, que é Product Designer na Serasa. Então confere aí como foi esse nosso bate-papo. Bom, pessoal, sejam bem-vindas novamente. Carol, Olá, tudo bem, pessoal? seja muito bem-vinda. Renata. Olá, obrigada pelo convite. Bom, pessoal, vamos falar sobre o design centrado no usuário. Para começar, eu queria saber de vocês se vocês encaram que as empresas realmente hoje estão se preocupando realmente com o usuário e como vocês avaliam também a maturidade dos produtos e serviços que vocês utilizam, se realmente vocês enxergam essa preocupação do usuário como ponta final, né, desses produtos. Carol, se quiser comentar um pouquinho. O mercado mudou muito, né? A gente saiu de uma trilha do que era ali de revolução industrial, que a gente socava produto ou goela abaixo do consumidor e ele tinha que lidar com aquilo, usar aquilo, né? Então, carro, ou era aquele carro ali da Ford, daquele jeito, ou você não tinha, né? Então, a gente teve muito movimento dessa troca depois de muito tempo de mercado, que o pessoal começou a ver que abriu concorrência, tendo concorrência, aquele que é melhor, que é mais fácil, que é mais bonito, que é mais ágil e facilita o dia do usuário, é aquele ali que vai ter destaque. Então, o pessoal começou realmente a ouvir mais as pessoas e fazerem produtos personalizados para aquelas pessoas, né? E eu vejo que, assim, hoje sim, tem uma preocupação muito grande com que o usuário pensa, faz, se aquilo é útil para ele ou não. Vê isso através de métricas, pesquisas. Mas, assim, eu ainda vejo que tem muitos produtos que são desenvolvidos aí que pegam gaps, né? Você pode ver pelo próprio Uber, né? Nasceu o Uber, uma ideia inovadora ali, tanto o Uber quanto o Airbnb, e depois vieram nascendo vários filhos ali que foram basicamente produtos com gaps em cima daquilo. Mas será que os usuários realmente sentiam uma dor em cima daquilo para precisar de um produto novo que faz a mesma coisa que o concorrente para sanar? Sabe? Então, ainda tem produtos que são criados muito sem pesquisa ou sem base no que o usuário realmente precisa. E esses produtos, infelizmente, com a agilidade do mercado de trabalho, não só do mercado de trabalho, mas também do mercado de consumo, isso vai caindo por terra. E em relação a produto ser 100% focado no usuário, ele funcionaria dessa forma? Na experiência de vocês têm isso 100% focado no usuário? Vocês pensam, quando vocês estão desenvolvendo, pensando no design, pensando no produto, vocês colocam 100% do design no usuário, ou vocês também fazem esse equilíbrio com o negócio? Vocês têm que pensar também no negócio, fazer esse balanço aí. Renata, quiser comentar um pouquinho? Bom, aqui, se a gente for olhar nosso próprio modelo econômico, né, a gente já tem a dica ali que se a gente focar 100% no usuário, talvez não vá alavancar essa solução, né? A gente precisa que isso tenha algum retorno, até para isso dar prosseguimento no mercado. Os exemplos que a Carol trouxe ali foram perfeitos, né? Passando por todas as etapas que a gente tem, Revolução Industrial, como as coisas eram construídas, né? Então, tudo começou já para esse modelo de consumo e se adaptando às necessidades do mercado para a época, né? Hoje, cada vez mais, a gente está caminhando para um mercado que está focado em experiência. Então, acho que por isso que a gente acabou trazendo esse lado da experiência do usuário, né? Do foco no usuário cada vez mais forte. Mas ainda assim, a gente vive num modelo econômico capitalista, né? A gente precisa, querendo ou não, vender essas soluções. Então, eu brinco que é fácil, né, a gente agradar 100% o usuário. Cria uma solução que vai dar dinheiro de graça para ele. Ele vai ficar muito feliz, vai ser a melhor solução do mundo. Mas isso não se sustenta, né? Então isso precisa se sustentar no modelo que a gente tá inserido. E aí isso acaba
tendo que ter um equilíbrio entre esses dois pontos. Ao meu ver, hoje, uma coisa puxa a outra. Não dá pra gente pensar na experiência do usuário sozinha e nem no negócio sozinho, né? Como a Carol falou, se a gente pensa no negócio sozinho, existem aquelas soluções que chegam disruptivas, né? Que não existe nada parecido, cria uma demanda absurda. E aí, até acho que nesse primeiro momento dá pra gente se desvincular da experiência do usuário tão fortemente. Mas a gente tá num mercado que ele é muito competitivo, né? Então daqui a pouco vão surgir outras empresas que vão fazer a mesma coisa e melhor. E aí essa empresa que foi disruptiva, talvez ela vai já perder o mercado porque as outras vão passar na frente. Então, ao meu ver, é sempre bom investir desde o início nas duas coisas juntas, porque uma coisa acaba puxando a outra, não tem muito como separar e esperar que dê super certo, né? A necessidade do cliente muda muito, né? Pegando esse exemplo que você deu em relação a fazer algo que dê dinheiro para as pessoas, o ser humano, por natureza, ele é muito insatisfeito, né? Então, logo, se ele tivesse dinheiro fácil, talvez ele já ia desejar uma outra coisa, né? Então, outros desejos surgiriam, assim como as necessidades, assim como se a gente fosse pensar em ter bancos digitais, dependendo da época, isso não seria uma necessidade, não seria um desejo. Essa parte do banco digital você pegou na veia, porque é uma coisa que assim, ninguém, inclusive entra muito nisso, né, no movimento da sociedade. O próprio usuário vinha assim, eu odeio em banco, e agência é um parto, meu Deus, se eu tiver que pegar essa fila da caixa eu vou morrer. Só que a hora que saiu o banco digital, ele olhou e falou assim, mas será que isso é confiável? Como que eu vou num lugar onde eu não vou ser atendido? Não tem agência. Se eu tiver que reclamar, eu vou onde? Então, se você não tem uma boa estratégia ali por trás também, né? O negócio ali olhando para aquilo e pensando, cara, como que a gente antecipa isso? Como a gente antecipa um usuário ressabiado que não vai confiar no meu produto porque não tem uma agência, não tem um atendimento personalizado? A estratégia é montar uma equipe especializada em atendimento. Eu vou pegar um exemplo aqui. O Nubank hoje ele fica como referência em atendimento. Beleza, vamos internalizar todo mundo, treina todo mundo, atende. E o usuário está ali hoje batendo palma, por quê? Porque ele não precisa mais ter que ir no banco físico, tirar uma senha, esperar ali. E sem contar que esse movimento do banco digital veio antes da pandemia. Assim, ninguém sabia que ia ter uma pandemia. De repente, o banco digital ele explodiu, porque quem que queria pôr o pé para fora de casa com medo de contrair o coronavírus, sabe? Então, foi uma coisa, assim, que hoje eu olho os serviços, assim, serviços tanto físicos quanto serviços online, que se não se adaptarem também ao equilíbrio negócio / rotina do usuário, necessidade do usuário, quebram facilmente, cara. Eu acho que esse exemplo que a Carol trouxe é perfeito, assim, quando a gente pensa nos bancos, né, que a gente olha um pouquinho antes dos bancos digitais, era bem isso, era toda uma gama de bancos diferentes que ofereciam um serviço que ele estava muito parecido ali, era o básico, você não tinha como fugir daquilo, e era isso, envolvia diversas frustrações, né, em todo esse processo. E aí chegaram os bancos digitais destruindo, assim, rasgando a experiência do usuário, e hoje a gente tem um negócio que antes acho que era inimaginável, assim, que é fã de banco, né? Antes o banco era sempre o vilão, assim, e agora hoje a gente tem pessoas que, é tipo o time, assim, não, porque eu sou desse banco, porque ele é melhor por causa disso, não, porque no seu não tem isso, e realmente eles conseguiram conquistar as pessoas através dessas experiências, né? A gente vê o quanto a nossa área não tem potencial de explodir mesmo, muitas vezes, né? Uma solução que já tá ali, digamos assim, consolidada. Às vezes o negócio não tá vendo oportunidade, acho que já tá estourando, assim, e quando vai ver, chega um concorrente às vezes e derruba tudo, né? Porque olhou justamente para esse lado da história. Com certeza. Você transforma algo que era extremamente... Só tinha lados negativos, né? O banco tira meu dinheiro, o banco tem fila, tem que ir no banco pagar, enfim, para algo que é o que você falou. Hoje as pessoas levantam bandeiras, né? Então, uma coisa que só tinha pontos negativos, hoje girou toda a burocracia, transformou em coisa simples e ainda as pessoas amam a ponto de defender e de levantar essa bandeira mesmo. Uma outra coisa que é interessante
é o tempo de mercado, né? Porque hoje, até a Carol mencionou isso também, você tem, por exemplo, os clubes de assinatura. Não é algo novo, a ideia em si ela já existia há um tempo atrás, porém não tinha tanta aderência, justamente porque o mercado não estava preparado, as pessoas não confiavam tanto na internet, não tinham tantos serviços confiáveis. Aí entrou a Netflix, começou as pessoas a confiarem mais na internet, colocar o cartão, pagar isso por mês, e hoje está voltando o clube de assinatura com tudo, e hoje é uma das coisas que estão sendo visadas aí para o futuro, que é esse serviço de recorrência, né? Então, assim, já é uma coisa que existiu, ele já teve um boom, porém ele não teve aderência por conta de estar no momento errado, porém ele está voltando agora. Então tem essa questão também, a necessidade ela vai evoluindo muito de acordo com o que o mercado vai solicitando também. Em relação ao sucesso do produto, como que vocês avaliam internamente, né? Acho que a gente comentou um pouquinho sobre isso também no primeiro episódio, mas internamente nas empresas de vocês encaram as demandas que vocês fazem, a parte de colocar algo no ar com sucesso quando traz mais retorno financeiro ou quando tem boa aceitação do usuário? Vocês até comentaram que tem que ter esse equilíbrio, mas na hora de vocês encararem realmente como algo, pensando especificamente no design, tá? Como algo de sucesso, vocês particularmente utilizam mais a aceitação do usuário, dados ali que vocês veem que funcionou, ou o retorno financeiro? Carol, se quiser comentar um pouquinho. Polêmica, hein? Polêmica. Bom, cara, primeiro assim, para o designer, ele vai olhar a usabilidade, fato. Eu vou analisar se o objetivo daquela jornada foi concluído com sucesso, se dentro de um funil, né, que a gente falaria ali em etapas, em fases, o meu usuário chegou ao objetivo final, que é cumprir a jornada dele, que, assim, está ligado com o negócio. Ou seja, o meu contexto, pensando em contratação de produtos e serviços, se o meu produto desenhado não esclareceu, não teve uma jornada clara, confiável e segura para o meu usuário, eu não converto. Se eu não converto, eu não trago retorno financeiro. Se eu não trago retorno financeiro, quebra negócio. Então, as duas estão andando lado a lado. Existem coisas óbvias que estão muito mais atreladas à usabilidade do que somente a questão de negócio, o retorno financeiro, né? Então, se eu tenho um aplicativo, como que fica a parte de cliques ali? Será que o usuário está encontrando as coisas no lugar certo? Será que não está? Será que está algo difícil, fácil, positivo, negativo? Pensando até no quesito de acessibilidade, eu estou conseguindo atingir pessoas que têm um problema de visão, que têm ali um daltonismo, algo do gênero, pessoas que não têm baixa visão ou zero visão, pessoas que são surdas, pessoas que precisam de auxílio ali. Eu estou conseguindo atingir essas pessoas? Isso é uma parte onde a gente também precisa medir o sucesso. Qual que é o sucesso? Que eu consiga atender todas as pessoas da mesma forma, que elas consigam cumprir o objetivo delas ali. Seja uma abertura de conta, seja uma contratação de serviço, seja pagamento de um boleto, o que quer que seja, a gente precisa atender. Mas a gente também olha para negócio, como que ficou a aderência desse produto? Se teve uma baixa aderência, qual foi o porquê dessa baixa aderência? Será que foi erro na usabilidade, uma falha em algum momento ali da jornada? Ou será que faltou algo em negócio para tornar aquele produto atrativo, né? Para a gente ter uma conversão no final. Então, os dois têm que estar sempre assim de mão dada, sabe? Tem que estar um olho no peixe e outro no gato. Um olho na usabilidade e um olho no negócio, na conversão ali, seja ela financeira ou não. Faz muito sentido, eu acho realmente que estão ligados, principalmente pensando a longo prazo, mas imagina um cenário onde eu estou começando meu negócio e eu preciso a curto prazo dar foco em alguma coisa. O que eu devo fazer? Foco no design no usuário ou no retorno financeiro? Você precisa escolher alguma resposta nesse caso. Pela sua experiência, o que você acha que seja mais válido? Que pergunta difícil para fazer para o designer. Bom, tá começando a empresa, tem um MVP, você vai ter que ficar de olho na métrica financeira, você vai ter que ficar de olho no retorno financeiro ali. Porque se você está começando uma empresa e você não tem retorno naquele momento, você não tem um fluxo de caixa, você não vai conseguir estruturar a sua empresa, você não vai conseguir manter os seus funcionários, muito menos manter o designer para depois olhar para a usabilidade do produto. Então, assim, ouça o seu usuário, tenha as métricas ali, foque na necessidade, sim, do usuário, tenha foco no atendimento ali
no objetivo do produto em atender o usuário, mas sim, acho que pensando para quem está começando mesmo, ainda tem que ter um pezinho no financeiro, porque nem sempre de amor se vive vida. E Renata, questão de áreas que podem impactar no design, até mesmo no design de produto mesmo. E a gente falou muito também no primeiro episódio sobre a área do PM ali, da parte de gestão, até mesmo da parte de tecnologia, mas existem outras áreas que podem impactar no trabalho de vocês? Eu acho que sim. Existem, acho que todas as áreas, né, que independente do tamanho da empresa que você tá, todas as áreas, se é uma empresa que está focada mesmo no produto, elas vão acabar interferindo no produto. Um exemplo que eu acabo dando sempre também no meu dia a dia no trabalho é o quanto a gente às vezes não tem contato com o CRM, por exemplo. Se a gente for pensar numa solução que a gente for desenhar, que vai precisar ter alguma comunicação externa com o usuário, o envio de e-mail, envio de push, envio de SMS, seja lá o que for que a gente vá precisar, sei lá, pensando no transacional ali, tô cadastrando alguma coisa, vou precisar confirmar meu e-mail. Então, o CRM ele precisa estar alinhado com você precisa saber o que está acontecendo ali dentro da área para ver se a gente vai conseguir enviar o e-mail, se o e-mail vai chegar a tempo, se o timer que a gente vai dar da experiência para o usuário colocar aquele código vai ser um tempo que a gente vai conseguir enviar esse e-mail, vai dar tempo dele abrir e ver, então, e tudo tem que estar muito bem orquestrado, né? Então, é um exemplo bobo, digamos assim, de uma área da empresa que às vezes a gente imagina que está distante da gente, que a gente não tem muito contato, mas que interfere absurdos ali na experiência, né? Quando a gente vai pensar também no atendimento, como a Carol citou, a gente tá sempre desenhando a experiência, né? O nosso objetivo é sempre que o usuário não precise cair lá na central de atendimento. Mas a gente sabe o que acontece, às vezes ele vai ter uma dúvida, às vezes ele teve algum problema, e se a gente não, de novo, orquestra essa relação com o time de atendimento, como que ele vai conseguir atender melhor esse usuário, para o usuário também voltar, ele se sentir satisfeito e conseguir resolver o problema dele e ser um usuário recorrente, né? Então, o pessoal do atendimento, ele precisa entender também da nossa área, eles precisam poder dar pitaco. Eu lembro de vezes que eu tava desenhando uma solução, trouxe alguém de atendimento para ver, e aí eles já falaram assim, aqui coloca essa informação, porque nessa versão atual não tem, direto cai ligação lá para mim perguntando disso. E aí a gente fala, poxa, é uma visão que a gente também às vezes vincula e que eles têm total poder de interferir na experiência como um todo, né? Porque se o atendimento deles não for bom, a experiência do que a gente está fazendo também não vai ser boa. E eles também podem trazer insights que vão realmente mudar, às vezes, o fluxo mesmo do que a gente está propondo. Pegando também essa questão que você mencionou, justamente dessas áreas impactarem no trabalho de vocês. Porém, eu fiquei me perguntando aqui, a questão de vocês colocarem o usuário como ponto focal na hora de pensar no design, isso também teria que estar em outras áreas também, seja na área de tecnologia, seja na área de atendimento. Isso é uma questão mais cultural mesmo, a empresa como um todo teria que colocar esse usuário como ponto focal, ou não? É da forma que você mencionou mesmo. As outras áreas precisam entender, pode impactar no design, mas não necessariamente elas estão pensando ali no usuário. Às vezes ela só está pensando no próprio trabalho. Chega muita demanda disso, então para a gente aqui vai facilitar o nosso fluxo. Como que vocês enxergam essa questão de colocar o usuário centrado, né, como foco? Isso realmente é algo da empresa como um todo? Sim, eu acho que isso é bem cultural da empresa e às vezes a gente vê os impactos, né, de quando essas coisas não estão bem alinhadas. Então, tem às vezes o marketing que está trabalhando ali, absurdos, ativação, mas dentro do produto a gente não está trabalhando, por exemplo, a retenção. Então, não estão investindo ali na experiência do usuário para reter esse usuário. Então, às vezes, por exemplo, juntando todas as pontas ali do que eu citei. O marketing vai trabalhar a ativação, o usuário vai trabalhar a jornada e o CRM ele pode trabalhar a recuperação, por exemplo, do usuário. Então, num fluxo de compra, por exemplo, o marketing vai fazer o usuário entrar dentro da nossa solução, né? Aí o designer vai entrar com todo o fluxo, que é o melhor fluxo para ele, que vai trazer as informações certas na hora certa para ele tomar a decisão dele. E vamos supor que ele abandonou o fluxo. Então, o CRM pode ir lá enviar
o famoso carrinho abandonado, né? Ir lá e mandar um e-mail para ele, você não quer voltar aqui e comprar o seu livro? Então, tudo isso tem que estar bem amarrado. E aí, às vezes, acontece de não estar, então, às vezes, o marketing tá trazendo muita gente. Aí a gente fala que é o balde furado, né? Então, ele trouxe muita gente, mas a gente não tá trabalhando a retenção. Então, os usuários entram e saem. O atendimento não tá trazendo ele de volta, a gente não tá identificando esses erros. Então, a gente não tem uma jornada completa, né, para o usuário, porque tudo que é experiência envolve todos os pontos de contato do usuário com o seu produto. Seja lá no Instagram, quando ele vai ser impactado com a propaganda, né, com a publicidade, seja depois quando ele sair do fluxo, seja no e-mail que ele vai receber depois. Então, acho que todo mundo precisa culturalmente estar focado no usuário e focado no produto, né, que acaba tendo que tem que ser a mesma coisa no final. O produto tem que estar focado no usuário e todo mundo tem que estar focado no produto, então todo mundo vai estar focado no usuário. E aí a gente vê que quando isso não acontece, a gente tem esses gaps mesmo da jornada, que a gente vai acabando perdendo ali o usuário no meio do fluxo. Quando a gente tem esses gaps aí, algum ponto vai cair, sabe? E eu vejo isso até mesmo assim, o quanto que os colaboradores que constituem aquela empresa também pensam no usuário. Porque às vezes a gente vê o próprio colaborador ali, a própria pessoa na equipe, quando ela não se importa em ir atrás de como estão as coisas, se tá realmente gerando um ponto positivo, um ponto negativo. Se as pessoas às vezes não vão atrás daquele retorno, elas não sabem como as coisas estão, elas vão sendo levadas, empurradas, e às vezes elas se sentem até desmotivadas por não estar vendo se realmente aquele trabalho que ela está fazendo impacta alguém, se ele está tendo benefícios, se está trazendo retorno, se não está trazendo retorno. Então é até uma questão mesmo de motivação interna. O quanto que o meu trabalho está realmente auxiliando as pessoas. A gente vê muita gente de atendimento, até mesmo no LinkedIn você vê pessoas de atendimento falando, poxa, hoje eu atendi uma pessoa e ela se sentiu satisfeita. Faz parte do ser humano também, né? Saber que você está fazendo um bom trabalho, que você está auxiliando ali, que você está cumprindo um propósito. Então, quando a pessoa não está conectada ali, às vezes, com o usuário, com a necessidade do usuário, em cumprir, em auxiliar aquele usuário a cumprir uma jornada ali, estar satisfeito com aquela jornada, ela também não tem onde se apoiar, porque ela não sabe qual é o impacto que ela está gerando de fato na empresa ou para pessoas, assim. Tem muita gente em ligação com pessoas. Eu sou um tipo de pessoa que eu trabalho com experiência por isso. Eu quero gerar impacto na vida das pessoas. Então eu me importo se elas estão tendo sucesso ou insucesso e se o meu trabalho está sendo benéfico ou não. Porque senão eu perco o meu propósito. Isso também gera um grande impacto, assim, pensando numa situação micro, sabe? Muito bom, pessoal. Enquanto vocês se preocupam realmente com isso, se vocês analisam as consequências também do design do produto que vocês estão fazendo, seja para pensar na quantidade de tempo que o usuário vai ficar dentro do produto de vocês, seja um aplicativo, um sistema, enfim, pedir dados pessoais, enfim, vocês se preocupam com essas questões, até mesmo, às vezes, analisar muito friamente as métricas, enfim, vocês pensam nessas coisas quando vai pensar também no design do produto, em como ter esse equilíbrio também de ser algo realmente bom para o ganha-ganha, né? Então, bom para os dois lados, seja para o usuário, não somente no uso, mas também em benefício. Então, por exemplo, não adianta você solicitar dados pessoais porque é bom para o seu negócio, mas em troca você não dá não só a experiência, mas o aplicativo que seja, pegando um exemplo aqui, ele não dá nada em troca ali para o usuário. Não é um bom serviço. Vocês avaliam esse equilíbrio também? Vocês pensam sobre isso na hora de pensar no design? Sim, inclusive um tempo atrás eu estava lendo um livro, acho que ele tá bem latente assim na área, que é o Ruined by Design do Mike Monteiro, e ele fala justamente disso, assim, né, do quanto é nossa responsabilidade olhar tudo que envolve o nosso produto, inclusive a parte ética, né, às vezes a gente acaba sendo seduzido, digamos assim, pela perspectiva do impacto que a gente tem com as pessoas, então, quanto... Vamos supor que a gente trabalhe numa solução de e-commerce. Quanto mais as pessoas compram, melhor é para o produto. Então, se eu estou favorecendo muito essa solução, né, com o meu trabalho, então eu tô sendo um designer de sucesso. Mas aí a gente não tá, às vezes, olhando pro lado da pessoa mesmo. Vamos supor que esse e-commerce seja um e-commerce de bebidas alcoólicas, por exemplo. A gente sabe que é um assunto delicado, que tem diversas questões envolvendo, né, esse universo. E aí a gente tá, querendo ou não, contribuindo para o consumo, talvez exagerado, de bebidas alcoólicas, nesse exemplo que eu trouxe, né? Então é importante a gente pesar também o poder que a gente tem
na hora de interferir na vida das pessoas mesmo, né? A gente tem que lembrar que os nossos usuários são pessoas, que eles têm fragilidades, que eles têm questões ali deles que a gente também não quer prejudicar a vida deles. Então, talvez nesse sentido, se a gente for avaliar, precise ter esse equilíbrio. Então, beleza, eu vou trazer a melhor solução de venda para que ele consiga fazer a compra das bebidas deles da forma mais facilitada possível, mas ao mesmo tempo eu vou trabalhar muito a questão da comunicação para falar sobre a moderação, para trazer também os riscos. Então, tudo isso hoje eu acho que na área de design é uma coisa que ainda está engatinhando, né? A gente tem, por exemplo, no cigarro, isso é muito claro, propaganda de cerveja também, isso é muito claro. Mas no design, agora que a gente está começando a ter, por exemplo, as redes sociais se preocupando com a questão do tempo, como você falou, você já está aqui faz muito tempo, você não quer fazer uma pausa, porque antes o design era drivado ali para fazer o usuário ficar cada vez mais tempo lá, porque quanto mais tempo o usuário ficar lá, mais eles faturam, né? Mais eles ganham também. Então, acho que dentro desse contexto é trabalho sim do designer olhar cada vez mais para isso e ser o guardião mesmo do usuário final mesmo, e não só do quanto o usuário final vai poder trazer de retorno financeiro para o produto. E até um ponto dessa questão da ética, né? Começou um movimento bem, eu acho que é recente até, que é o legal design, né? Que ele é muito voltado, porque assim, a gente vê que no Brasil, quando a gente fala em termos de lei, de estatutos, de contratos, é uma fala que não é acessível. Contratos não são acessíveis, isso é fato. Então, a gente vê que o movimento de olhar para o usuário e entender que, poxa, às vezes as pessoas deixam de contratar um serviço porque elas não compreenderam um contrato, né? Então, o legal design, ele também é uma frente que, atrelado à ética, vem tentar simplificar aquilo que você está tentando pôr ali para o consumidor. Porque, cara, o tanto que às vezes tem cláusulas que as pessoas não compreendem num contrato, ou tem gente que levanta até a venda casada no meio de alguma coisa, sabe? E esses movimentos de olhar para a pessoa e falar assim, não, cara, não é isso que a gente quer, porque uma coisa é você enfiar a goela abaixo ali a pessoa e depois ela descobrir e ela se arrepender e acabar com o teu produto, ou seja, ela virar uma detratora daquilo porque você tá ali querendo ganhar em cima dela. Outra coisa é você mostrar que você se importa, mostrar, traduzir, melhorar, aprimorar aquilo para o usuário, para ele falar assim, não, esse produto realmente está se importando comigo. Ele não quer fazer o que ele está fazendo só para ganhar em cima de mim. Então, agora eu gosto desse produto, eu visto, eu levanto essa bandeira e eu defendo e eu recomendo. Então, as empresas passaram a ver muito isso e pararam de socar coisa com ela abaixo. Algumas ainda tentam, né, fazer isso, mas, de novo, entra naquele movimento. Vai adquirir detratores acabam com o seu produto mais rápido ainda. Eu só ia complementar que hoje também a gente tem um movimento cada vez maior, você até citou, do uso do dado, né, do usuário. Então, às vezes, ele está se cadastrando ali numa plataforma, num aplicativo, e aí a Carol também puxou o gancho dos termos super complexos lá. Hoje ninguém lê, né? Ninguém, assim, não conheço ninguém que vá ler todos os termos e condições que existem ali para todos os aplicativos que baixam. Mas acontece bastante, acho que acontece cada vez mais, né? Do uso do dado desse usuário ser usado por uma coisa que não é o que ele tá imaginando ali, né? Então, às vezes, sei lá, é um joguinho que ele tá baixando porque ele quer e a gente tá coletando dado e usando o dado que, no final das contas, vai ser usado até contra ele, se a gente for pensar em toda essa questão de manipulação, né, que a gente consegue também atingir com as soluções que a gente propõe. Então, acho que tem esse ponto que ele é bem na interface mesmo, né, bem óbvio do uso ético das coisas que a gente está propondo, mas tem também uma parte que está ali no background, né, que está ali escondidinho e que às vezes o usuário nem tá sabendo que ele está, entre aspas, sendo enganado ou entre aspas, sendo utilizado, digamos assim, né, e aí que eu acho que também entra o designer ser um guardião dele nesse aspecto também. Muito bom. Essa questão, realmente, o designer ele tem o papel de deixar as coisas mais simples, até mais lúdicas, e realmente é importante ter essa consciência, porque a parte ingrata do desenvolvimento, da tecnologia, da parte de desenvolvimento mesmo de fato, é que não é visual, então a gente não consegue ver. Já o design não, ele é totalmente visual, então é ele que pode ali ludibriar, lógico, o desenvolvimento ali pode colocar alguma regrinha que vai estar coletando os dados, mas hoje, pelo menos, o usuário tem que aceitar. E dependendo como o design vai fazer ali,
ele vai ser mais favorável ou não, né? Pode ter informações mais ocultas ou não. Então, é importante realmente ter essa maturidade, começar a pensar nisso, porque cada vez mais os usuários estão confiando nos aplicativos, eles realmente não, nos aplicativos, serviços, de olhos fechados, é o que vocês falaram, eles não estão lendo, e às vezes se lê, não entende, né, porque está numa linguagem ali que, dependendo do público, realmente não vai entender, então acaba não perdendo nem tempo para isso. E a interface, ela ajuda, né? A interface, ela acaba ajudando muito a passar essa confiança, né? Então, se está bem feito, se está detalhado, se a pessoa cria uma confiança rápido, né? Então ela vai aceitar qualquer coisa que você realmente passar ali para ela sempre vai aceitar. Então é importante realmente ter essa consciência, começar a pensar nisso, porque no final isso está muito ligado a colocar o usuário na ponta, né? Não é só em ganho, mas também tem que pensar na saúde em todos os aspectos ali desse usuário. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Realmente foi muito intenso aqui, foi muito legal. Deu para passar por várias questões, vários pontos importantes. Deu para passar também para o pessoal, desde essa parte mais técnica mesmo, né? Que acho que é um assunto que está começando, mas é importante a gente trazer aqui para o podcast. E fica aqui novamente o agradecimento. Obrigado, Renato, pela participação. Eu que agradeço. Mais uma vez foi ótima essa troca. Pode chamar quando quiser, se precisar. Eu adorei. E a Carol deu a letra no outro, eu vou falar nesse. Qualquer pessoa também que tiver dúvida, quiser trocar, link aí para isso e vamos conversando. Obrigado, Carol, novamente pela participação. Por mim, eu ainda ficava aqui conversando mais várias horas. Então, por isso, segue o convite reforçado. Quem quiser trocar ideias, estamos aí. E eu agradeço demais a oportunidade de conversar de novo com vocês. Beleza, pessoal? Com certeza vão vir novos convites aí para vocês participarem. Realmente tem muita coisa ainda que ficou pendente aqui, mas fica aí para uma próxima. Obrigado novamente e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no escopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @escopocast no Facebook e Instagram.